bem-vindos, conforme a Cláudia já disse, na nossa primeira atividade para o ano de 2021. Finalmente 2020 ficou para trás e nós irmos aqui uma vez mais recomeçando, restarting o nosso ano, a nossa vida e a nossa jornada. Então, a todos aqueles que estão presentes conosco na noite de hoje, sejam bem-vindos ao Plenitude, aos nossos amigos, irmãos, companheiros que estão nos acompanhando pelos nossos canais do Facebook e do YouTube. Também sejam bem-vindos. Bom ano novo, feliz ano novo a todos. E todas as vezes em que nós falamos de ano novo, de vida nova, de recomeço, nós já pulamos as 7 ondinhas, né? Nesses últimos dias. Aqui em Orlando não, porque a praia aqui é longe, né? É fria, água é gelada, nem dá para pular as 7 ondinhas. Mas eu tenho certeza que muitos de nós nos relembramos dos nossos, digamos assim, dos nossos costumes, né? Daquilo que nós costumávamos fazer, rever o nosso ano, checar aquilo que nós necessitamos ou queremos mudar. Tenho certeza que todos nós fizemos planos para perder peso já logo nos primeiros dias. O meu regime durou exatamente 3 dias esse ano. Foi um recorde. Normalmente dura 1 ou 2, esse ano já durou 3 dias. Foi para mim, já foi um avanço, tá vendo? É assim que nós avançamos. Então, entra ano e sai ano e nos aqui, uma vez mais, buscando sermos pessoas melhores, almejando a felicidade. Mas será que nós sabemos exatamente o que nós procuramos? Será que nós temos conhecimento do que seja a felicidade? Primeiro nós sabemos o que nós queremos? Porque muitos de nós dizemos assim, não, eu só quero mesmo ser feliz. E nós imaginamos que a felicidade seja uma vida sem percalços, sem problemas, só curtindo, só aproveitando na praia, tomando sol, desfrutando com os amigos e assim por diante. Então, isso é o que muitos de nós imaginam, uma vida sem dificuldades, sem percalços. Mas, se nós imaginarmos que nós somos espíritos imperfeitos, vivendo num mundo imperfeito, a vida perfeita não pode existir. Essa equação não fecha, não bate. Eu já falei isso algumas outras vezes anteriormente. Então, todas as vezes em que nós procuramos entender ou buscar a felicidade, nós muitas vezes nos confundimos o sentimento de alegria com o sentimento de felicidade. Então, para que a gente possa saber e descobrir exatamente o que nós queremos e como alcançar a felicidade, o primeiro passo é nós distinguirmos o que é a alegria do que é a felicidade. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha no que seja a alegria. A Claudinha, essa nossa amiga tão gentil, que fez a leitura e a prece dessa noite, na sua magistral palestra para um sublime Natal, aqueles que não assistiram, não acompanharam, por favor, eu sugiro que o façam, já está disponível no nosso canal do YouTube. A Cláudia, nessa última palestra, ela faz uma distinção sobre a alegria e a felicidade que faz toda a diferença para que nós possamos nos situar e buscarmos realmente aquilo que nós procuramos. Então, enquanto a Cláudia, que é toda amorosidade, todo acolhimento, faz aquela explanação brilhante na palestra dela, eu aqui só consigo olhar a questão da definição. Eu sou meio chucro, né? Eu sou meio assim tosco e assim por diante, então eu não consigo ter essa empatia, esse carinho todo que ela tem, então eu tenho que olhar as definições, é como eu consigo fazer as explicações. Então, aqui eu só vou trazer a definição do dicionário, mas eu recomendo uma vez mais que quem tem a oportunidade assista a palestra da Cláudia do final do ano passado, que foi brilhante e maravilhosa, e ela faz essa distinção muito melhor. Mas, o que é a alegria, de acordo com o dicionário? A alegria, de acordo com o dicionário, é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento. Um sentimento de regozijo, de júbilo, de prazer até. É um sentimento de contentamento ou prazer excessivo. Então, como por exemplo, não cabia em si de tanta alegria. É um sentimento referente a alguma coisa imediata que está acontecendo com a pessoa ou com a gente mesmo. Uma outra definição pode ser um acontecimento feliz. Aquilo que causa um contentamento ou prazer. Então, o nascimento do filho foi uma grande alegria para ele. A gente percebe aqui claramente que esta alegria, o sentimento de alegria, está
ligado a um fato específico, a um acontecimento específico, num determinado momento da nossa existência, do nosso dia, da nossa jornada e assim por diante. Então isso é a alegria. Mas o que seja a felicidade? A felicidade, no dicionário, é a qualidade ou estado de ser feliz. Não é o sentimento do momento. É o estado de ser feliz. É o estado de uma consciência plenamente satisfeita. É a satisfação, o contentamento e o bem-estar. Então aqui a gente percebe que a definição de felicidade está muito mais ligada a um contexto mais amplo, não simplesmente a um momento, a um sentimento que a gente tem devido a um fato ou alguma coisa que aconteceu. Agora, a questão da felicidade, pela abrangência desse conceito, nós podemos buscar ainda outros complementos para que a gente possa entender melhor. Pelo menos, por exemplo, na psicologia. De acordo com Freud, Freud dizia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. Nós estamos constantemente em busca de alguma coisa que nos dê esse sentimento de felicidade, de contentamento e assim por diante. Mas que essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real ou o mundo que nós vivemos. Com experiências como o fracasso, por exemplo, o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. Aquilo que eu disse logo no princípio. Espíritos imperfeitos, vivendo num mundo imperfeito, não podem ter uma vida perfeita sem percalços. Porque nós vamos encontrar fracassos, decepções, erros, equívocos, que não vão nos permitir uma felicidade constante. Mas o ponto aqui mais importante nessa questão que a psicologia nos traz é que nós todos estamos em busca dessa felicidade permanente e constante. Quando a gente olha para a questão da filosofia, a filosofia, por exemplo, nos diz que o respeito ao equilíbrio e harmonia praticando o bem. Isso é uma definição de Aristóteles, ainda na antiga Grécia. Pirro de Elis também acreditava que a felicidade acontecia através da tranquilidade. Para o filósofo indiano Mahavira, a não violência era um importante aliado para atingir a felicidade plena. Entre os chineses, Lao Tse dizia que a felicidade poderia ser atingida como tendo um modelo a natureza, a harmonia da natureza, em que tudo funciona em interação para um perfeito equilíbrio do ambiente. Já Confúcio acreditava na felicidade devido à harmonia entre as pessoas. Então a gente percebe que esses conceitos são mais amplos, envolvem um entendimento e um conceito de harmonia maior entre as pessoas e entre os grupos. Não só um momento de alegria ou de satisfação devido a um fato específico. Mas, e nas religiões? Como é que as religiões são vistas, ou como é que as religiões veem a felicidade? Eu não vou trazer todas aqui, obviamente, porque senão a gente ficaria aqui até terça-feira, e aquela moça simpática ali ia começar já a dizer que eu estou falando muito e assim por diante, então vamos ficar só em duas religiões. A primeira, eu vou trazer uma ideia a respeito do budismo. O que o budismo fala a respeito da felicidade? A felicidade, de acordo com o budismo, a doutrina religiosa budista também analisou a felicidade, que tornou-se um dos seus temas centrais. O budismo acredita que a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento e pela superação do desejo, através do treinamento mental. E no Espiritismo nós temos uma pergunta que foi feita por Allan Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, a pergunta 921, que diz o seguinte: concebe-se ou entende-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta dos espíritos: o homem é quase sempre o obreiro, o causador da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande
quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, quando nós nos propomos a seguir a lei de Deus, quando nós procuramos, por exemplo, nos livrar do sofrimento, nos livrarmos do desejo, que é aquela satisfação momentânea que nos traz uma alegria, nós passamos a ter um sentimento de felicidade mais amplo. Então, quando a gente olha todas essas definições, nós podemos então dizer que enquanto a alegria é um sentimento momentâneo de contentamento, a felicidade é um estado de espírito constante de bem-estar construído por atitudes. A alegria é uma satisfação de algum fato específico. A felicidade é um sentimento constante. Quando nós nos preocupamos com valores e conceitos muito aquém do que o momento em que nós estamos vivendo. Nós podemos ter um sentimento de felicidade num momento de dor extrema. Nós podemos estarmos tristes, sentirmos a perda de um ente querido que se foi, que se desprendeu, que retornou à espiritualidade. Nós podemos ter esse sentimento de dor e de tristeza, mas ao mesmo tempo termos a felicidade de entendermos que esta separação é passageira e que em breve nós nos reencontraremos. Então, alguém que estava em sofrimento, alguém que estava em dor nesta terra, que teve a oportunidade de regressar ao plano espiritual, nós sentimos a dor da separação, nós sentimos a dor da perda, nós nos entristecemos por aquele momento, mas nós temos a felicidade de entender que houve um processo de liberação e para que aquela alma foi um benefício o que ocorreu com ela. Então, a tristeza, a alegria é para um momento específico. A dor do que a pessoa morreu ou o nascimento de alguém que chegou para nós. Então é específico. Mas nós temos a felicidade de entender que este processo é muito mais amplo do que aquele momento. A felicidade envolve uma transformação dos nossos conceitos e valores e nos convoca, quando nós nos propomos a buscar a felicidade, este propósito nos convoca a uma reforma íntima obrigatória. Porque nós temos que trazer, então, o conceito da imortalidade dos nossos espíritos, das nossas almas, para que o conceito da felicidade possa ser absorvido e aceito da maneira como ele se apresenta. Por quê? Porque o conceito da felicidade nos traz uma existência muito mais ampla, onde nós vamos buscar valores morais, valores do espírito, valores divinos, para que nós possamos entender a felicidade e nos esquecer, digamos assim, dos momentos de prazer efêmeros de que nós passamos nesta existência. Nós passamos a buscar valores eternos, aqueles que a traça não corrói e o ladrão não leva. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a abrir mão ou a sofrer menos pelas dependências da matéria do que nós temos e nós buscamos, então, um entendimento e um conceito de uma imortalidade, de uma vida muito mais ampla. Agora, tudo isso que eu estou falando pode ser muito teórico, muito complexo, pode parecer tratado de filosofia, de psicologia, acoplado à doutrina espírita e assim por diante. Mas nós temos um modelo. Nós temos alguém que veio nos mostrar e nos ensinar exatamente todas essas receitas. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui não é novidade. Talvez a gente tenha se esquecido em algum momento, porque nós já vimos esses conceitos e essas ideias. E nada melhor do que o próprio Cristo, para que ele possa nos dizer e nos mostrar do que seja essa receita de felicidade e como nós podemos alcançar esse comportamento. No livro Jesus no Lar, que é do espírito de Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, nós temos uma lição que se diz que o nome da lição nesse livro é A Receita da Felicidade. E eu vou ler, se vocês me permitem, ela é curtinha, não mais do que 3 minutos, porque eu não teria palavras para descrever a singeleza e a beleza do texto de Neio Lúcio. Esse livro, Jesus no Lar,
É um livro que eu recomendo a todos, que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer ou de ter, que o comprem, que o leiam, porque ele traz mensagens tão puras, tão singelas, tão curtas, ensinamentos tão profundos em passagens tão curtas, que nos fazem refletir durante todo o dia, cada vez que nós lemos alguma coisa nesse sentido. E nessa mensagem, a lição 19, a receita da felicidade, Neio Lúcio nos traz e nos descreve a seguinte passagem. Tadeu, um dos apóstolos, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova na casa de Simão Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os domínios de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época, e depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe, só um parênteses, isso aqui foi passado há mais de 2000 anos atrás. E aqui a gente vê os sofrimentos reinantes do povo, situando-lhes as causas nas deficiências políticas da época. Parece que nós estamos vivendo tudo de novo, né? Mas, depois dessa colocação toda de Tadeu, que estava todo inflamado na reunião, o Cristo então pergunta-lhe, Tadeu, como você interpreta a felicidade? Aí começam as respostas e os ensinamentos dessa lição. Tadeu responde, Senhor, a felicidade é a paz de todos. Não é um momento específico. A felicidade é aquilo que envolve e abrange a todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou então, sim, Tadeu, isso eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, então, com algum acanhamento, enunciou, Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo, para esse fim, que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que eu erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria muito contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos que peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido,
respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, como o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, estas são as lições de vivência e convivência que o Mestre nos traz e nos propaga, como sendo os passos ou a receita da felicidade constante, eterna e permanente na nossa existência. Proceder para com os outros como deseja que os outros procedam com você. A receita da felicidade não está em procurar a alegria, a felicidade e o contentamento para nós e em nós. A receita da felicidade está em proporcionar a felicidade ao outro. Quanto mais nós propusermos a felicidade ao outro, mais a vida vai nos trazer de volta esse mesmo sentimento e essa mesma vibração. Quanto mais nós procurarmos amarmos ao próximo e fazer com que ele se sinta feliz, aceito, compreendido, entendido, mais nós vamos receber isso da vida. O segredo da felicidade não está em nós. O segredo da felicidade está em o que nós fazemos para o outro. Este conceito, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você, nada mais é do que aquela definição do Cristo: amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, voltando um pouquinho nessas outras definições, compreender o próximo, por exemplo, isso exige, e muitas dessas outras coisas, exigem um entendimento e uma compreensão muito mais ampla do que simplesmente um momento ou atitude que está sendo tomada. Compreender, por exemplo, não significa aprovar, significa entender. Eu, como palmeirense, jamais poderia aprovar meu filho corintiano. Eu poderia entender a escolha dele, mas eu jamais aprovaria uma escolha dessa. Né? Ou então, Renato, imagina se o Vitor fosse gremista. Estaria dormindo na barraca do lado de fora de casa. A gente entende essas coisas. Então, compreender não significa aprovar, mas significa entender as nossas escolhas. Aqui, como diz Tadeu, numa das frases aqui, direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo da minha consciência. E aí eu costumo dizer o seguinte: não sendo contra as leis morais e não sendo contra as leis de Deus, não existe o certo e o errado. Existe o meu jeito e o seu jeito. O lance é que a gente quer que o nosso jeito seja sempre aquele que seja utilizado, porque é o meu jeito, é como eu gosto, é como eu penso que tem que ser e assim por diante. Então, por isso que eu estava falando, que quando nós nos decidimos a buscar a felicidade realmente, nós obrigatoriamente somos levados a uma reforma íntima. Porque nós temos que passar a pensar com o conceito da imortalidade e o conceito do respeito à individualidade de cada um. Mesmo porque cada um de nós temos os nossos caminhos para buscar esse aprendizado e temos o nosso time, temos o nosso tempo. Cada um de nós vai amadurecer e chegar nessas escolhas de uma maneira diferente e num tempo diferente. Por isso que a questão da aceitação e do entendimento daquilo que nós proporcionamos ao próximo é onde está o segredo da receita da felicidade. E aqui, como diz o Cristo nessa frase, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você, isso nada mais é do que amar ao próximo como a ti mesmo. E no ano passado, nós já estivemos aqui
falando a respeito do amor ao próximo, de como amar ao próximo como a ti mesmo. Nós falamos a respeito da fórmula do amor, que é aquela fórmula que diz que o amor é igual a paciência, mais tolerância, mais desapego, mais devotamento, mais abnegação, mais benevolência, mais indulgência, mais perdão, mais humildade. E mais paciência, e mais paciência, e mais paciência, e mais paciência, e mais paciência. Paciência elevada à enésima potência. E aqui, só como uma recordação, paciente é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Tolerante é dar o direito ao outro de pensar diferente ou oposto de nós. O desapego é usar os recursos sem se prender aos mesmos. O devotamento é a dedicação e um grande empenho a alguém ou a uma causa. A abnegação é a renúncia, a ação de desistir de alguma coisa. Desapego completo das suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, causa e ideologia. Benevolente é aquele que tem a disposição para querer ou fazer o bem a alguém. Indulgente é você atenuar a gravidade de uma falta. É uma bondade que desculpa o que é censurável ou inoportuno. Humilde é aquele que pratica o silêncio, não nos vangloriando dos nossos atos. Então, quando nós colocamos estas questões, que já foram abordadas na fórmula do amor, junto com os passos da felicidade, nós podemos dizer, portanto, que a receita da felicidade é compreender o próximo, agir com o propósito de acertar, termos confiança nas nossas escolhas, respeitar as escolhas alheias, sermos cordiais com todos aqueles que nos rodeiam, não propagar as calúnias e as maledicências e compreender, respeitar e estimar. É ser paciente, é ser tolerante, é ter desapego, ou praticar o desapego, é sermos devotados, a praticarmos a abnegação, a sermos benevolentes, a sermos indulgentes, a sermos humildes. De acordo com o livro dos Espíritos, na questão 882, se eu não estou equivocado, quando Kardec pergunta aos Espíritos como Jesus classificaria a caridade, ou o que era a caridade para o Jesus: indulgência, benevolência e perdão das ofensas. A caridade vai muito mais, vai muito além do que simplesmente uma caridade material, uma ajuda financeira que você faz aqui ou acolá. A caridade abrange uma questão de um sentimento e de um posicionamento perante os nossos companheiros de jornada, os espíritos que caminham conosco ao nosso lado e os espíritos que estão ao nosso lado, seja por relações de família, seja por relações de trabalho. Todos nós que estamos aqui nesta sala, todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, todos nós somos espíritos companheiros da mesma jornada. Estamos na mesma estrada em busca da elevação e do crescimento espiritual, para daqui a milênios no futuro nós possamos chegar à perfeição. Todos nós que estamos aqui participamos do mesmo caminho. Se nós estamos todos no mesmo caminho, alguns com uma camisa verde, outros com umas camisas vermelhas, outros com umas camisas listradas de preto, azul e branco, e assim por diante, isso não faz a diferença. O que vai nos juntar são os conceitos e os valores que nós estamos todos indo buscar. Mas nós nos focamos nas nossas diferenças, ao invés de nós nos focarmos no objetivo final, que é o mesmo, é o comum para todos nós. Se nós estamos numa jornada e um irmão caiu, nós vamos passar por cima dele ou nós vamos estender a mão para que ele continue a caminhada junto conosco? Nós vamos olhar para trás e espizinhar aquele irmão que errou na estrada, pegou o desvio da esquerda quando deveria pegar a direita? Ou nós vamos lá buscá-lo para que ele possa continuar no caminho conosco? Todos nós estamos nessa mesma estrada, que é a busca da elevação espiritual e do crescimento. Quando nós nos realizarmos e nós nos conscientizarmos de que nós estamos todos juntos na busca da felicidade, a felicidade vai nos alcançar a todos, como um estado de espírito constante na nossa vida. Não só através de um acontecimento ou alguma outra coisa. Resumindo,
Gostou, hein? Você até olhou assustada, né? Resumindo, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Isso é de André Luiz, está no livro Sinal Verde, no capítulo 26, Em Torno da Felicidade. A nossa felicidade será proporcional à felicidade que nós fizermos aos outros, ao tanto quanto nós usarmos os valores que estão aqui. Quanto mais nós aplicarmos esses valores e esses conceitos aos outros, mais a felicidade vai nos buscar e vai nos alcançar. Joana de Ângeles diz também que a felicidade real independe daquilo que se tem, mas é resultado daquilo que se é. Não está ligado aos valores, aos bens, às posses, aos cargos, àquilo que nós estamos temporariamente usando no nosso processo de aprendizado e crescimento espiritual. A felicidade real depende daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos buscando ser. Se nós estamos buscando ser melhores, se nós estamos buscando crescer e evoluirmos espiritualmente na jornada em busca do Pai, e nós utilizarmos aqueles conceitos que nós vimos em seguida, nossa felicidade vai se permanecer num estado constante. A nossa felicidade não depende daquilo do que temos. A nossa felicidade depende daquilo do que somos. E a felicidade é o resultado das escolhas que nós fazemos sobre quem queremos ser e não sobre o que queremos ter. Quando nós desviamos a nossa vida, ou nós direcionamos, digamos assim, a nossa vida para única e exclusivamente a aquisição e a satisfação da utilização dos valores materiais, nós desvirtuamos o propósito da nossa existência. É pecado sermos ricos? É pecado aproveitar das riquezas ou dos benefícios que o dinheiro nos traz? De maneira nenhuma. Porque se os recursos materiais foram nos proporcionados por Deus, ele tem um propósito na nossa existência. Mas o propósito da nossa existência não é buscar a alegria e o desfrute constante desses bens que nos são trazidos. Eles são recursos que, como recursos, devem ser empregados no nosso bem-estar e no bem-estar daqueles que nos rodeiam. Então não há nada de errado de nós desfrutarmos e procurarmos crescermos material ou financeiramente na nossa existência. O equívoco está em nos focarmos única e exclusivamente na busca desses valores materiais e no usufruto desses valores materiais, sem nos preocuparmos com a nossa evolução espiritual, com o nosso crescimento, com o lado moral e muito menos com aqueles que estão à nossa volta, que fazem parte do nosso caminho, da nossa jornada. Esses irmãos que estão caminhando conosco, sejam em relações familiares, sejam em relações de trabalho, sejam em relações de amizades, são mesmos companheiros que estão na mesma jornada em busca da evolução, do crescimento e da perfeição espiritual. Então, é nossa responsabilidade, se termos os recursos, facilitarmos e ajudarmos esses irmãos para que eles também continuem na nossa estrada ou que possam atingir o mesmo caminho que nós, no mesmo tempo do que nós. A felicidade é um resultado das escolhas sobre quem queremos ser e não sobre o que queremos ter. Para que a gente possa encerrar a noite de hoje, eu quero trazer um poema de Carlos Drummond de Andrade. E nesse poema, Carlos diz o seguinte: para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta, nem acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre homens e as nações. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, nós, você, meu caro, temos que merecê-lo, temos que fazê-lo novo. E eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de nós que o ano novo cochila e espera desde sempre. Se nós nos propusermos a buscarmos a felicidade do próximo,
a nossa felicidade nos será trazida como retaguarda e como recompensa. Porque a vida nos traz exatamente aquilo que nós oferecemos a ela. Se nós oferecemos a alegria, a felicidade constante aos nossos irmãos, a bondade e a sabedoria divina vão nos trazer também a felicidade que nós buscamos. E que ele, aquele mestre que já veio nos ensinar isso há tantos anos atrás, que continua insistindo e nos convocando e nos chamando para esse caminhado, para essa estrada, para este aprendizado, que o Mestre Jesus possa nos abençoar na noite de hoje e em todas as outras deste ano que se inicia. A todos vocês, muita paz. Um feliz ano novo. Muito obrigado.